pessoal, o vídeo de hoje é sobre os demonologistas Ed e Lorraine Warren, publicado pela Dark Side Books. O livro é em capa dura, ele tem aqui o título em dourado, a lombada dele também é muito bonita, a contracapa, que você tem a foto do Ed e da Lorraine dentro do livro, atrás também não é diferente. E você tem várias fotografias do casal no livro. Eu recebi esse livro de parceria com a editora Darkside e eles encaminharam esse marcador aqui muito legal, que é a boneca Annabelle, mas a boneca original. Olha só que bacana, atrás. E eles enviaram junto com o livro o filme Invocação do Mal, né, o primeiro filme, e o filme Annabelle, que ambos eu já assisti na época em que foram lançados. Em termos de filme de terror, eu gostei muito da Invocação do Mal. É um dos meus filmes preferidos do gênero, junto com o filme Exorcista. Acho que foram os filmes que mais me impressionaram. E tem um outro filme também que me impressionou muito, gente, que eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu vou deixá-lo aqui na descrição. É Apartamento Alguma Coisa. Eu sei que existem duas versões desse filme, uma versão japonesa e a versão americana. A versão americana eu não assisti, eu assisti a versão japonesa, que é assim, sem produção alguma, mas assim, eu fiquei com muito medo, muito medo. Existem outros filmes de terror que eu amo, que eu gosto muito, mas eu acho que esse daqui é muito bom. Eu assisti esses dias a Invocação do Mal 2, eu gostei bastante também, mas esse daqui ainda é o meu preferido. E o filme Annabelle, gente, eu já não curti muito, por incrível que pareça. Eu assisti no cinema esse filme e, sabe, eu tava cansada na cadeira do cinema, assim, me deu tédio. Eu falei, gente, não acontece nada nesse filme. E eu não fiquei tensa, nada, eu tava esperando muito por esse filme. Então foi um filme assim que eu não curti mesmo. Eu saí do cinema com cara de paisagem. Esse livro foi escrito pelo autor Gerald Brittley, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, não sei. E pelo que eu li, eu não pesquisei muito sobre o autor, tá? Mas pelo que eu li aqui atrás um pouquinho sobre ele, ele é um escritor de teologia mística, então ele estuda essas questões e tem alguns livros publicados. Esse livro foi publicado, se não me engano, em 1980 e depois em 2002, mas pela Darkside ele foi publicado esse ano de 2016. Antes de eu dar início à resenha, vamos para alguns recados. Se você não acredita em histórias sobrenaturais, não acredita no fato, quando eu falo histórias sobrenaturais, eu estou me referindo a esse tipo de histórias aqui, ok? Se você não acredita nesses demonologistas, se vocês acham que eles são uma fraude, etc, etc, simplesmente não assista o vídeo e, enfim. A questão é, eu acredito porque eu já vivenciei algo desse tipo. Então eu não tenho como falar pra vocês assim, olha, isso aqui não existe. Então, se você não viu aquele meu vídeo resenha do livro Exorcismo, eu vou deixar o link aqui abaixo, então você assista aquele vídeo, né, pra entender do que eu estou falando, porque enfim, eu não vou repetir aqui de novo, mas eu presenciei um caso de exorcismo desse naipe aqui, dessas histórias aqui, então eu não tenho como falar assim, olha, esse tipo de coisa não existe, ok? Claro, eles podem ser uma fraude? As histórias que estão aqui, pode ser tudo uma fraude? Pode. Nada impede. Mas que eu sei que esse tipo de coisa existe, existe. O livro começa com uma introdução do autor. E ele menciona que todos os casos aqui do livro, todas as pessoas, todos os locais são reais. E menciona que não existe exageros, não existe hipérboles em relação às manifestações, né, aos fenômenos ocorridos aqui no livro. Então, né, para todo entendedor, basta. Ele está dizendo que ele não exagerou absolutamente nada. Tudo que está descrito aqui é o que foi passado dos dois demonologistas. E uma coisa que ele deixa muito claro no livro é que o objetivo dessa história não é
falar sobre os casos em si, mas ter a visão da Lorraine e do Ed sobre esses espíritos e sobre esses acontecimentos sobrenaturais. Como que eles acontecem? Por que eles acontecem? Demônios são reais? Outro detalhe, o casal menciona nessa introdução, pelas palavras do autor, que esses casos aqui, eles não acontecem todo dia, eles não acontecem em qualquer esquina. Então, a maioria dos casos que eles já investigaram eram problemas afetivos, problemas emocionais, enfim, era um problema das pessoas e isso acabava refletindo na casa. E depois nós vamos para um prefácio que é do reverendo John Hughes, que é assim que se pronuncia, que é um prefácio muito bacana. O que ele menciona nesse prefácio? É um prefácio bem curtinho, é só isso daqui, mas ele menciona o seguinte, ele fala sobre o dom, né, esses dons psíquicos que o casal possui, e uma coisa interessante que eu não sabia sobre esse casal é que eles são católicos. Eu achava que eles eram ocultistas, espíritas, alguma coisa nesse sentido, médiums, mas eu não sabia que eles eram católicos. Eu fiquei sabendo assim, parei realmente para pensar nisso quando eu lia, né? Porque até quando assisti os primeiros filmes, apesar de ver a Lorraine com um terço na mão, essas coisas, eu nunca me toquei disso, né? Mas é que eles são católicos, tanto que esse reverendo aqui, ele fez uma entrevista com eles e ele foi até a paróquia que a Lorraine com o Ed frequentavam, né? Ou frequentam, no caso a Lorraine hoje, que a Lorraine ainda está viva, o Ed já faleceu uns 7, 8 anos atrás. Então, assim, é um livro cristão, com toda uma ideologia cristã, tá? Então, eu sou pagã. Então, assim, eu li e vou comentar aqui pra vocês sobre a questão do livro. Eu não quero envolver a parte religiosa, ok? Primeiro capítulo do livro, que é um capítulo que acho que todo mundo, né, lê daquele jeito, porque é sobre aquele caso de Amityville. O livro está até aqui, foi a minha última resenha aqui no canal, vou deixar linkado para vocês o vídeo que eu fiz sobre Amityville. E aqui no primeiro capítulo você tem a Lorraine com o Ed contando como que foi essa experiência, como que aconteceu, porque depois que a família saiu da casa de Amityville, eles foram chamados, né, foram convidados a investigar o local. Então você tem aqui as palavras do Ed e da Lorraine sobre Amityville. E uma coisa interessante é que o entrevistador, né, o autor, fala o seguinte para eles: e tinha fantasma realmente na casa? Porque existe toda uma questão sobre esse caso de Amityville, né? Será que esse caso aconteceu ou não? Será que existia alguma coisa ruim na casa ou não? Porque teve aquela família, né, que o filho acabou matando todo mundo e ele disse que ouvia vozes. E depois ele foi, né, pegou prisão perpétua, foi condenado à prisão perpétua, e ele mencionou que ele só disse aquilo para meio que fugir ali da prisão, o que faz todo o sentido do mundo, certo? E só que depois teve esse caso, essa família, que eles ficaram apenas 28 dias na casa e saíram de lá somente com a roupa do corpo, porque não queriam absolutamente mais nada que tinha na casa. Aí entra aquela questão, será que, como eles sabiam que tinha acontecido aquilo na casa, será que o medo que eles estavam sentindo não se transformou numa coisa muito maior? Ou realmente estava acontecendo coisas sobrenaturais na casa? Fica a dúvida. E assim, eu assisti o filme de Amityville, eu li o livro, assisti Invocação do Mal 2, porque o filme começa com eles, né, com os demonologistas na casa em Amityville. E o que mais? Assisti alguns vídeos, algumas coisas e tal, e é tudo muito diferente do que eles estão narrando aqui. Principalmente no filme Invocação do Mal 2, tudo que acontece ali, tipo, não está sendo relatado pela Lorraine aqui. Então você vê que foi uma coisa mesmo de produção, de roteiro de filme. Eles incrementaram, eles exageraram, o que eu acho, gente, super normal. Nós estamos falando de um filme, de uma produção caríssima, em que existem milhões
não vou dizer milhões, mas muitas pessoas que precisam ser pagas por aquele serviço, e as pessoas têm que gostar muito do filme e tem um filme que tem que dar dinheiro. Então, óbvio que eles irão incrementar e exagerar em algumas coisas. Isso é fato, tá? E uma coisa interessante é que o autor pergunta pro casal: e realmente existia algum fantasma na casa? E a Lorraine responde: não, não havia fantasmas. E aí ele fica meio: então não tinha absolutamente nada na casa? E ela responde: sim, existia algo na casa que não era um fantasma, mas que era um espírito inumano. E a Lorraine começa a explicar qual a diferença de um espírito humano para um espírito inumano. A diferença é que um espírito humano é um espírito humano, uma pessoa, seja ela boa ou má, é humana. E eles não têm poder nenhum sobre as coisas ou pessoas, né? Sobre objetos ou pessoas. Então, eles não têm poder de levitar uma jarra, fazer uma cama tremer, levitar uma pessoa. Esse tipo de coisa, um espírito humano não tem poder. O que o espírito humano tem é de assombração naquela coisa de barulho, temperatura do ambiente, esse tipo de coisa, tá? Agora, um espírito inumano é inumano, ele não é algo humano, é algo demoníaco. Então, tudo que é inumano se refere a uma entidade muito ruim e que não tem a forma humana. E o trabalho de identificar espíritos, seja humano ou inumano, é uma tarefa dos demonologistas. Então, por que que eles são convidados, né, para investigar esses casos? Para eles identificarem, porque a igreja em si ela não gosta de se envolver. Somente quando o caso é comprovado. Se o caso é realmente comprovado, então aí que entra o exorcista, que é uma função de um padre, né? Tem que ser um sacerdote para fazer exorcismo. Ed e Lorraine, eles não fazem exorcismo, tá? Eles deixam muito claro isso. Eles são apenas demonologistas, eles não têm o papel de fazer um exorcismo. Eles utilizam objetos religiosos como uma forma de confrontar esses espíritos. Então, por exemplo, eles têm uma cruz, né, um crucifixo, e água benta. Essa água benta é benta porque ela foi abençoada por um padre. Então, eles podem se utilizar do crucifixo, da água benta, de alguma imagem, né, de um santo, enfim, para desafiar o espírito. O casal começou a investigar esses casos na década de 40, mas somente na década de 70 que eles ficaram publicamente conhecidos. E assim, eles não teve aquele momento, vamos virar demonologistas. Não, as coisas foram acontecendo. Então o livro conta um pouquinho da história do Ed e da Lorraine. A Lorraine ela estudou sempre no colégio de freiras, ela sempre foi sensitiva, ela conseguia ver a aura das pessoas. O Ed também. Eles acabaram se conhecendo de uma forma muito bacana. Ela estava com um grupo da igreja, indo ao cinema, e ele era porteiro do cinema. Ele trabalhava ali como porteiro. Aí eles acabaram se conhecendo e se casaram. Acho que eles tinham 18 anos quando se casaram. E eles trabalhavam com pintura, né, em quadro. E isso daí que acabou levando eles a serem demonologistas. Então foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, digamos que era a missão deles, esse era o objetivo deles, né, como missão. E uma coisa que eu acho bacana é que a Lorraine ela sempre enfatiza, nós não somos ocultistas, muito pelo contrário, nós trabalhamos para desvendar o que acontece nesses casos que geralmente surgem de coisas ocultas, né, através de trabalhos ocultistas. E ela até menciona que eles têm uma visão muito positiva das coisas e não uma questão negativa. Tanto que assim, eles não cobram, nunca cobraram pelos serviços de investigação. Um outro detalhe que o casal deixa muito claro é que eles não cobravam para realizar essas investigações. Não tinha dinheiro envolvido. Eles só cobravam um valor quando eles eram convidados para investigar um caso numa outra cidade, num outro país, que eles tinham que ter a questão da passagem, de volta, alimentação e hospedagem. Então isso eles cobravam, mas o caso em si, não. E eles mencionam, né, de toda a experiência, né, o autor pergunta para eles, né, de onde que surgem esses demônios, esses seres, o que acontece?
E eles mencionam que tudo isso vem através do ocultismo. Não importa a prática, religião, etc., mas que vem do ocultista. E sobre o caso de Amityville, eles mencionam que, a Lorraine menciona que eles fizeram ali uma sessão, diz que ela foi para sentir realmente o que estava acontecendo na casa. Ela viu, ela sentiu, ela não viu nada, ela sentiu que tinha uma presença inumana no local. E todos que estavam ali, ela disse que tinha uma equipe muito grande. Era ela com o Ed, mais 3 médiums, se eu não me engano, e mais 17 pessoas, que envolve o pessoal que estava com câmeras, com fotografia, com todos aqueles aparelhos de investigação, porque eles tinham que provar, né, para a igreja, para o Vaticano, que realmente estava acontecendo alguma coisa ali. Só que eles não conseguiram provar absolutamente nada, porque todas as manifestações que ocorreram ali foram manifestações físicas com eles. Nada apareceu, não teve objeto levitando, eles passaram mal. O Ed, por exemplo, ele foi empurrado de uma escada, acho que quando ele estava indo pro porão, uma coisa desse tipo. Mas não aconteceu nada que uma filmadora pudesse filmar ou fotografar, entende? Então tudo aquilo que está no filme Invocação do Mal 2 sobre Amityville não consta aqui nesse livro, ok? Tanto que assim, ela só termina dizendo assim, tinha uma presença inumana e simplesmente saíram da casa. Não resolveram o caso, porque foi um padre exorcista? Provavelmente não, porque eles não conseguiram provar a existência em fitas, né, na época, em filme, que realmente existia alguma coisa. Então o caso foi encerrado e a casa simplesmente ficou lá. Se esse espírito continua lá ou não, ninguém sabe, nem eles. Tanto que sobre Amityville, o autor até pergunta, no livro Amityville, o autor cita uma antiga crença de que espíritos do mal não podem atravessar uma extensão de água. Isso é verdade? E o Ed responde, não, é só uma superstição antiga, responde Ed. Espíritos não são afetados por barreiras físicas, nem pela distância, aliás. O simples ato de pensar em um espírito específico é suficiente para atraí-lo até você. Só o fato de você pensar num espírito maligno, você já está atraindo ele para você. Essa outra pergunta, ainda sobre Amityville, eles estavam ministrando uma palestra e uma mulher ali na plateia levantou a mão e perguntou o seguinte, certa vez me disseram que o padre do livro sobre Amityville nunca existiu. E aí a Lorraine responde, senhora, respondeu Lorraine, o padre que participou do caso é nosso amigo. Nós o conhecemos muito bem. Não só o que foi relatado no livro aconteceu a ele, como outras coisas que nunca foram reveladas também lhe aconteceram desde então. O padre já sofreu inúmeras vezes por seu envolvimento nesse caso. Então ela menciona que tudo aquilo que está no filme, que está no livro, realmente aconteceu com o padre e que aconteceram outras coisas que não foram mencionadas nem no livro, nem em filme, em local nenhum, nem em livro. E que isso afetou muito a vida do padre. Então, só alguns detalhes. Então, o livro Amityville, ele é realmente verdadeiro? Não. Tem muitos exageros, tem algumas coisinhas ali, mas é aquilo, gente, é uma coisa para vender, vocês têm que ter isso em mente. É um livro super vendido, é um livro, assim, em termos de terror, é isso que a gente tem que ter em mente, né? É um livro de terror, e quem gosta de terror é um prato cheio. E isso pra mim é bacana de um livro de terror. Agora, se aquilo aconteceu ou não aconteceu, se é verdade ou não, como eu disse pra vocês, eu acredito porque eu já presenciei, mas nesse caso específico, eu acredito muito mais no que a Lorraine está dizendo aqui no livro, ok? Então esse aqui é um livro bem bacana porque eu acho que ele desmistifica também muita coisa e menciona também que em alguns casos aconteceram coisas até piores, mas que eles decidiram não revelar. E assim, o livro, como eu disse no começo do vídeo, ele tem por objetivo, o casal tem como objetivo aqui explicar quem são esses espíritos, como que isso acontece. Então lá na página 84 tem algumas coisas interessantes. Um aspecto particularmente impressionante nos fenômenos demoníacos é que o espírito demoníaco de fato apela para a violência quando exposto a artefatos religiosos e recitações de orações ou referência a Deus ou a Jesus Cristo.
Eu sou uma prova viva disso. Um caso muito complicado que eu presenciei foi esse, que eu até relato naquele vídeo resenha do livro Exorcismo, que, enfim. Teve um outro caso que eu não participei, mas eu estava no mesmo local, só não estava no mesmo cômodo, mas presenciei, enfim, tudo que estava acontecendo, mas não vi. E um terceiro caso foi que aconteceu comigo em 2011, que eu também não vou relatar aqui porque é pessoal, mas que essa questão de artefatos religiosos realmente ele atrai para repelir o espírito demoníaco. Como explica Ed, é por isso que o estudo das forças demoníacas é um assunto religioso e não científico, e eu super entendo isso. O assunto não é religioso porque eu digo que é religioso, ou porque eu quero acreditar que seja verdadeiro, declara Ed. Digo que o fenômeno é religioso porque é a esse poder que ele, o espírito demoníaco, responde. As pessoas podem não acreditar em Deus, mas esses espíritos acreditam. Eu achei essa frase perfeita. E lá na página 99 tem o seguinte questionamento: e por que esse processo de provocação religiosa funciona? É por minha causa? Não. Funciona porque o espírito demoníaco odeia, estou dizendo, odeia, qualquer menção ao nome de Deus ou o uso de objetos religiosos. Tal entidade está tão mergulhada em culpa, ódio e ciúme que a provocação religiosa chega a ser, de fato, dolorosa para ela. E aí no livro você tem vários casos curiosos, então ele cita alguns casos de presença inumana que eles tiveram que enfrentar. A maioria dos livros sobre ocultismo faz referências superficiais a demônios, mas tais informações costumam estar entremeadas com ressalvas de que o fenômeno não passa de superstição medieval. É isso que eu sempre escutei durante esses 20 anos de paganismo. Eu estou no paganismo há 20 anos e é isso que você encontra, que é tudo uma fantasia medieval, historinhas medievais. Só que aí eu sou uma pessoa que sempre pesquiso, tá? Isso não foi do dia pra noite, já tem alguns anos. Que dentro das mitologias antigas, né, por exemplo, exorcismo, não é exclusividade do cristianismo. Já existia exorcismo lá na Babilônia, lá nos Sumérios. Não era exorcismo, mas rituais de banimento. Então eles faziam proteções, etc. Por quê? Porque já existia coisas malignas. Só que nos livros de ocultismo, todos esses seres que se dizem entidades negativas, eles jogam tudo para o cristianismo. Que a questão do diabo é uma invenção do cristianismo. Só que não. Então, essa questão que eles mascaram os demônios em livros ocultistas, isso é a pura verdade, porque eu já li 300 livros de ocultismo e tem uma prateleira, uma estante cheia deles aqui em casa. Você não encontra falando sobre demônios. Tudo é bonzinho, absolutamente tudo. E aí que entra o problema do ocultismo. Se você não sabe o que você está invocando, esse tipo de situação acontece. E lá na página 123 tem também uma outra questão sobre ocultismo, que agora ela fala sobre a minha religião, que é a Wicca. Então vamos lá. Perguntam para ela qual é a relação entre bruxaria, satanismo e o espírito demoníaco. Aí a Lorraine responde: primeiro vamos entender o que é bruxaria. Ela fala, a Wicca ou bruxaria, que ela fala que a bruxaria tem mais de 4.000 anos, né, aproximadamente 4.000 anos, que a Wicca é algo moderno, e aí ela conhece a história da Wicca, porque ela cita algumas coisas aqui, que é uma religião moderna e tal, mas a bruxaria em si tem 4.000 anos e é normalmente chamada a religião antiga, porque antecede tanto o judaísmo quanto o cristianismo. As pessoas que praticam Wicca são conhecidas como bruxas de magia branca e veneram a Mãe Terra. Elas manipulam forças naturais para resultados positivos. Cura, boa sorte, amor duradouro e colheitas abundantes. Além disso, no entanto, você começa a desviar para a magia cinzenta, a magia negra e o satanismo. E é aí que os problemas surgem, porque a bruxaria é uma via de mão dupla e pode ser usada para alcançar fins positivos
ou negativos. Então ela cita, né, que a pessoa começa com uma magia branca, que para ela tudo isso é normal, não tem problema algum, só que você vai buscando mais. Tem a questão do poder, né? Você vai buscando poder. Quando você vê, você já não tá mais naquela magia branca, você já está na magia cinzenta. É quando você começa a mexer com magias e feitiços. E dali pra cá você parte pra magia negra, que é outras coisas. E muitas vezes, eu falo isso por experiência própria, muitas vezes você tá nessa magia negra e você não percebe que você está na magia negra. Você acha que tá tudo bem, que tá tudo legal e que você só tá fazendo coisas boas. Por quê? Livros de ocultismo, eles são mascarados. Tem que ter muito cuidado com o que as pessoas leem. Muito cuidado. Porque as entidades, as coisas, elas são totalmente mascaradas. E não é só a questão de demônios, né, de seres malignos e etc. É em relação a práticas, a história em si. Página 125, eles comentam sobre o tabuleiro Ouija, que eles mencionam que de muitos casos de espíritos inumanos que eles foram investigar, de 10 casos, 4 tinha o tabuleiro Ouija ali no meio. Para aqueles que quase viciados no tabuleiro, o que pensam estar em contato com o divino, nunca houve, até onde sei, uma única situação em que um espírito angelical positivo tenha vindo a um tabuleiro Ouija, com uma genuína mensagem precognitiva. Desculpa. Como já dissemos muitas vezes, antes que a maioria dessas atividades ocorra, é preciso que se abram as portas. O tabuleiro Ouija é uma maneira de fazer isso, né? Então, muitas coisas do que são, né, invocadas, né, até de uma forma de uma brincadeira, é a respeito, relacionado ao tabuleiro Ouija. Página 220, eles fazem uma menção à minha deusa do coração. Vamos lá. Existe uma pergunta aqui que agora não sei se foi o autor, se foi alguma pessoa da plateia de alguma palestra, porque tem muitas perguntas aqui que são em determinadas palestras que eles fizeram. Alguém pergunta, a entidade possessora disse que cultuava Diana. Isso aqui é um caso, tá? Que eles pegaram que a mulher disse que cultuava Diana, a deusa da bruxaria. Diana é uma entidade feminina? E ela responde, não, Diana é um diabo. São as pessoas, os mitólogos, que atribuem gênero a tais entidades. Se o espírito demoníaco tem 2 sexos, eles são o ódio e o ciúme. É preciso lembrar que o espírito demoníaco é, na realidade, um anjo, embora seja um anjo de perdição. Não vou nem falar nada, não vou misturar religião com, né? Isso aí. Página 234, eles colocam alguns itens, na verdade 4 itens, para você identificar um fato de um espírito inumano, tá? Enfim, ou até mesmo de um espírito humano, mas acho que aqui encaixa mais um espírito inumano. Agora eu não anotei aqui. É inumano, tá? Para identificar um caso inumano. O indivíduo revelou conhecimento secreto ou sobre o futuro? Né, que geralmente eles começam a conversar com a gente e eles vão te falando coisas do seu futuro ou coisas da sua vida pessoal que só você sabe. O indivíduo possuído falou em línguas ou idiomas que lhe eram desconhecidos anteriormente, tipo uma pessoa que nunca estudou alemão, de repente começa a falar em alemão com você. O indivíduo demonstrou poderes inumanos ou provocou atividade claramente além da capacidade humana, tipo levitar objetos, ele mesmo se levitar, né, ou a pessoa acabar levitando, mover as coisas, essas coisas. A entidade possessora identificou-se pelo nome ou deu algum sinal irrefutável de uma presença diabólica? Geralmente alguns pronunciam um nome, né, um nome diabólico. E não lembro se eu li isso aqui, quer dizer, eu não lembro se está escrito aqui nesse livro, mas no filme Invocação do Mal 2, lá no finalzinho ela fala que você tem que saber o nome do demônio para você conseguir fazer aquele exorcismo, né? Que geralmente é o padre que realiza. Que fique claro, eles disseram aqui no livro que eles nunca fizeram exorcismo. Não é a função deles, ok?
Então você já vê o que é real e o que não é real dentro de uma produção cinematográfica. E aqui no livro eles colocam algumas imagens, algumas fotos de um caso que eles consideram o pior caso que eles, né, já pegaram, que foi um ataque demoníaco de 1974, que tem a documentação fotográfica aqui. Chama o caso de Beckford. Acho que é isso. Então aqui você tem várias imagens, tem uma legenda aqui abaixo. São o caso todo fotografado. Aqui você tem a imagem de uma cômoda com as gavetas abertas, né, que eles declararam que isso aqui foi aberto por uma entidade, né, demoníaca. Aqui também tem, aqui você tem uma foto que tá até o Ed do lado, que essa cadeira foi parar em cima da geladeira. Aí ele tá aqui do lado, acabou tirando uma foto ao lado. Essa foto que eu achei super interessante, que é uma garrafa de Coca-Cola flutuando. Aqui, gente, isso aqui é a garrafa de Coca-Cola flutuando no ar. Ó, a mesa tá aqui e a garrafa tá aqui em cima. E tem outra foto também, que é do que tá flutuando? Um abajur. Ó, o abajur flutuando. Aqui tá o sofá e o abajur flutuando aqui em cima. Agora, uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade e que o livro não me tirou essa dúvida, é que o casal, eles têm um museu. Eu esqueci o nome do museu agora. Acho que é o Museu do Horror, uma coisa assim, esqueci. Que ali eles guardam objetos de casos que eles tiveram que investigar. Então, por exemplo, você tem o caso da Annabelle e eles têm a boneca. Ah, tem até uma foto aqui no livro, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então você tem aqui uma foto da verdadeira Annabelle trancada no armário desse museu aqui. Como é que chama esse museu? Ai, tá escrito em algum lugar aqui. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui a foto pra vocês. Então aqui você tem o armário, tem a Annabelle, essa aqui é a boneca original trancada no armário e aqui é o Ed, tá? A imagem dele tá aparecendo aqui no vidro. Que é essa boneca aqui, essa aqui é a boneca original. E eu fico pensando assim, por que que eles têm esse tipo de museu? Porque eles mencionam no livro que objetos não são possuídos por essas entidades, tanto humanas quanto inumanas. Eles não conseguem possuir esses objetos, tipo a boneca. A boneca não está possuída. Essa é a questão. Eles deixam muito claro isso. Eles falam que assim, os espíritos inumanos, no caso, eles conseguem se utilizar dos objetos, por exemplo, eles conseguem levitar um vaso, chacoalhar uma cama, então eles conseguem manipular um objeto como uma boneca, certo? Mas não que isso aqui, que essa boneca esteja possuída, não. Por isso que eu acho que eles acabam guardando essas coisas, porque eles não estão possuídos. Apesar que eu vi um documentário da Lorraine, só tem a Lorraine nesse documentário porque o Ed já faleceu, que ela mostra, né, esse museu. Vou ver se eu encontro o link e deixo aqui pra vocês. E vai sempre um padre lá pra estar abençoando e etc. Porque, enfim, né, deve ter nessa questão eu super concordo com a Lorraine de que objeto nenhum é possuído, mas acho que ele acaba carregando uma certa energia negativa. Eu sou muito dessa coisa de energia. Então sempre é legal estar abençoando mesmo. Mas não que a boneca anda ou que todos os objetos ali dentro tem algum tipo de manifestação, tá? Porque ela deixa muito claro isso no livro. E eu fiquei questionando, mas por quê, né? Por que não pegou a boneca e não queimou, por exemplo? Porque existe alguns casos, um caso específico aqui, que foi de uma menina que ela acabou fazendo, olha só, a mãe dela deu um livro de bruxaria pra ela, de Natal, e ela fez um ritual lá no quarto dela e baixou um negócio lá demoníaco. E a Lorraine com o Ed, né, pegou todos aqueles livros de ocultismo, velas pretas, tudo que ela tinha, queimou tudo, jogou no lixo e se livrou. E eu fiquei pensando, por que ele não fez isso com essas outras coisas, né? Uma última informação, né, uma outra pergunta que foi feita para o casal é se eles têm alguma proteção, né, se eles não correm o risco de fazer essas investigações e trazer alguma coisa para eles. Eles falam que sim, que isso já ocorreu várias vezes, mas a Lorraine fala o seguinte: agora, se decidimos prosseguir com uma investigação, então tomamos precauções adicionais. Continua ela.
Somos católicos, por isso eu geralmente passo uma tarde ou mais na igreja, orando por nossa segurança e para que tenhamos êxito. Eu uso o rosário. Aqueles de nós que estão nesse trabalho têm conhecimento do poder palpável do rosário. Se é um caso grave, pedimos que vários padres rezem por nós e muitas vezes também pedimos que se celebre uma missa. Algumas pessoas talvez achem isso estranho, mas a partir da nossa experiência sabemos que não existe outra maneira. Boas intenções não são suficientes para ser bem-sucedido neste trabalho. Sejamos francos, não estamos lidando com uma ideia, um conceito ou uma ilusão. Estamos lidando com a manifestação real, física do diabo em uma de suas muitas formas poderosas. Quanto ao que nos protege, inclui Lorraine, essa é uma questão totalmente diferente. Quando, enfim, entramos em uma casa e que esses espíritos negativos estão atuando, usamos medalhas sagradas especiais, abençoadas, e levamos conosco uma relíquia de algum santo. Contra forças demoníacas, esses objetivos espiritualmente positivos trazem consigo um grande poder metafísico, mas nunca realmente entramos sozinhos em uma casa. Muitos outros entram conosco em espírito. Além disso, podemos perceber que recebemos ajuda de espíritos positivos em casos particularmente difíceis. Como clarividente, também consigo me comunicar com guias espirituais que nos dão proteção e orientação. Por fim, Ed deve a segurança dele a São Miguel Arcanjo, cuja presença às vezes nos é revelada por sinais simbólicos positivos. Então é isso, gente. Essa aqui foi a resenha longa. Eu acho que a resenha longa também que eu fiz aqui no canal foi pro livro O Demonologista, do Andrew Piper. Vou deixar também linkado aqui pra vocês. E essa aqui foi uma resenha bem longa. Haja fôlego, hein? Mas é isso. Nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, eu menciono que esse livro aqui mudou a minha vida. E sim, ele mudou a minha vida. Eu tive algumas respostas para algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos que eu tinha. Essas dúvidas foram tiradas, ainda tenho outras. Estou ali numa pesquisa eterna. Claro que são assuntos bem pessoais, mas é um livro pelo qual eu tenho muito carinho. Vou deixar aqui no box de informação todas as redes sociais da editora Darkside. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!